Sejam muito bem-vindos a este Guia Executivo. Hoje, nós vamos fazer uma análise profunda e super estratégica, pensada exatamente para a diretoria, líderes do alto escalão e gestores financeiros. Nós vamos mapear o cenário moderno das auditorias fiscais aqui no Brasil, que está cada vez mais complexo e, convenhamos, implacável. Mas, mais importante do que isso, vamos focar em como mitigar esses riscos. Pessoal, a era da fiscalização no papel já era, tá? Hoje lidamos com um ecossistema digital absurdamente sofisticado. O nosso grande objetivo aqui é blindar o fluxo de caixa das empresas e, claro, proteger o patrimônio pessoal de quem toma as grandes decisões. Bom, vamos direto ao ponto. Uma decisão histórica do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, estabeleceu o que a gente pode chamar de um verdadeiro panóptico digital. Sabe aquela ideia antiga de que as contas bancárias de uma empresa eram um cofre intocável sem uma ordem judicial prévia? Acabou. O fisco agora pode acessar e cruzar a movimentação financeira diretamente com as informações fiscais que a empresa declara. Para os gestores financeiros, o recado é claríssimo. Não existe mais margem para erros manuais ou aquelas omissões estratégicas. A Receita já sabe o que a companhia movimentou muito antes de iniciar qualquer auditoria formal. E para a gente navegar com segurança por esse cenário, nosso roteiro passa por 5 pilares essenciais: a malha digital da Receita, as fases do processo fiscal, as estratégias de defesa lá no CARF, os riscos de multas e sanções, e fechamos com a governança e prevenção digital. Começando então pelo nosso primeiro pilar, a malha digital da Receita e o fim definitivo do sigilo bancário. Olha só, na teoria, o sigilo fiscal ainda é a regra, mas na prática, as exceções literalmente engoliram a regra. Graças à Lei Complementar 105, a Receita Federal cruza dados de notas fiscais, declarações do SPED e a movimentação bancária com uma precisão que chega a ser cirúrgica. Sabe aquele almoço executivo generoso que, por algum motivo, não foi bem contabilizado? Pois é, o algoritmo já processou. Além disso, o compartilhamento de dados entre União, estados e municípios está totalmente liberado. A única limitação real que a jurisprudência impõe é que a busca não pode ser uma pescaria genérica, ela precisa ser proporcional. O resumo da ópera para a diretoria é simples: o cruzamento de dados simplesmente automatizou a autuação. E quando essa malha digital gigantesca encontra uma inconsistência, a batalha começa. É aí que entramos nas fases do processo fiscal. Dá uma olhada neste cronograma visual. Ele é o roteiro definitivo da defesa corporativa, ditado pelo Decreto-Lei 70.235, alargada no dia 1, com o famoso auto de infração. Dali em diante, abre-se a janela de defesa no 30º dia, que chamamos de impugnação. Depois, o processo sobe para a DRJ, nossa primeira instância. Avançando alguns anos, chegamos ao CARF, em segunda instância, e, em casos super específicos, até a Câmara Superior, a CSRF, antes da decisão final. Entender esse fluxo é o feijão com arroz de qualquer planejamento para mitigar riscos tributários. Mas o ponto absolutamente crucial de tudo isso é este número aqui na tela: 30. 30 dias corridos após a empresa ser formalmente notificada do auto de infração. Esse é o prazo de ouro que separa a corporação de um verdadeiro desastre financeiro. O contribuinte tem exatamente esse tempo para tomar um de 3 caminhos: pagar a dívida à vista para pegar descontos enormes na multa, parcelar tudo, ou apresentar a impugnação. Se a liderança simplesmente cruzar os braços e não fizer nada, o crédito tributário vira definitivo, vai parar na Procuradoria da Fazenda e vira dívida ativa. E a partir daí, as portas se abrem para a execução fiscal contra os bens da própria empresa. Apresentar essa impugnação é, sem sombras de dúvidas, a jogada tática mais importante desse tabuleiro. Quando a empresa protocola essa defesa no prazo, com laudos, provas documentais e argumentos de peso, ela aciona um gatilho fantástico do artigo 151 do Código Tributário Nacional, a suspensão da exigibilidade do crédito. Em bom português de negócios, isso significa que a Receita fica proibida de cobrar a dívida, de penhorar contas ou de negativar o CNPJ enquanto a discussão administrativa durar. É a garantia de que a operação da companhia vai continuar respirando normalmente por anos. Bom, ultrapassada essa primeira instância, o jogo vai para um ponto de inflexão decisivo. Chegamos nas estratégias de defesa no CARF. Gente, o CARF protagonizou uma das mudanças mais impressionantes para o ambiente de negócios brasileiro nos últimos tempos. Ele é um conselho paritário, metade auditores, metade representantes dos contribuintes. Antigamente, se um julgamento empatasse, entrava o voto de qualidade do presidente da turma, que sempre era um auditor, ou seja, a Receita sempre ganhava. Mas aí veio a Lei 14.689 em 2023 e virou o jogo de cabeça para baixo. Agora, em caso de empate, a vitória é do
contribuinte. É um game changer total. O impacto disso na prática é gigantesco. Teses de bilhões de reais que antes eram derrotas certas, hoje se transformam em vitórias estratégicas brilhantes. Agora, se o fisco recorrer dessa decisão, ou se houver questões muito específicas, o processo ainda pode subir para a Câmara Superior, a CSRF. Mas muita atenção aqui. Lá em cima não se discute mais se a nota fiscal X ou Y estava certa. Acabou a discussão de fatos ou provas. A Câmara Superior serve exclusivamente para uniformizar a jurisprudência quando há divergência de interpretação legal entre turmas diferentes do próprio CARF. É um caminho super restrito. E terminando aqui, esgota-se a via administrativa. Qualquer briga depois disso vai ter que ser na Justiça. Entendido o processo, precisamos falar da parte que mais dói: os valores e a exposição dos executivos. Vamos para riscos, multas e sanções. A matemática da mitigação de danos aqui é bem objetiva e está na Lei 9.430. Vamos simular? Imagina uma indústria que tomou uma autuação de R$ 1 milhão por uma divergência padrão. A multa de 75% joga essa dívida para R$ 1.750.000. Se a diretoria fizer uma boa defesa, suspender a cobrança e ganhar lá no CARF pelo voto de qualidade, excelente, o passivo é zerado e o caixa está salvo. Mas e se o caso for frágil? Aí o financeiro pode decidir pagar à vista naqueles 30 dias iniciais. Fazendo isso, a multa padrão cai pela metade, indo para 37,5%. Isso é inteligência de passivo. É a hora de botar na balança o custo de uma briga longa contra o benefício desse baita desconto à vista. Mas o que acontece quando o auditor pesa a mão e transforma a autuação numa multa qualificada de absurdos 150%? Isso ocorre quando ele identifica gatilhos graves, fraude, sonegação ou conluio. Não estamos mais falando de um erro numa planilha. Estamos falando de intenção, dolo, omitir faturamento de propósito, usar nota fria ou conspirar com terceiros. Quando isso acontece, a multa vai para o teto máximo e, pior ainda, gera obrigatoriamente uma representação criminal no Ministério Público Federal. É aqui que o CPF dos sócios e executivos entra na linha de tiro da Justiça. Diante desse pesadelo, a súmula vinculante 24 do STF oferece uma última linha de defesa bem extrema. Se os diretores já estiverem respondendo criminalmente, pagar o imposto devido mais essa multa gigantesca extingue totalmente a punibilidade criminal. Vou repetir, o crime fiscal simplesmente deixa de existir se a dívida for paga integralmente, mesmo que o processo penal já esteja rolando. Claro, isso esvazia o caixa da empresa de forma brutal, e é exatamente por isso que a nossa prioridade número 1 precisa ser não ser autuado em primeiro lugar. O que nos traz a única solução real. Vamos para o último segmento da nossa análise: governança e prevenção digital. Muito cuidado com a forma como vocês enxergam o SPED. Ele não é apenas um punhado de formulários burocráticos para a equipe contábil preencher. Pensar assim é um erro estratégico fatal. A ECD para a contabilidade, a ECF para apurar os lucros e o E-Social para as relações de trabalho formam um escudo de dados da empresa. Se as informações enviadas nessas três frentes tiverem inconsistências, os robôs da Receita vão cruzar os dados e disparar multas automaticamente. É por isso que a auditoria preventiva, testar e cruzar esses dados internamente antes de mandar para o governo, é a única forma de garantir a conformidade e afastar o risco de penalidades. E essa malha digital continua ganhando novas garras, como a FD-REIN. Essa obrigação aposentou a velha DIRF e agora centraliza todas as retenções de impostos na fonte da companhia. O impacto da FD-REIN no dia a dia executivo é gigantesco, porque ela afeta o fluxo de caixa tributário mensal. Um errinho aqui não só atrai multas quase em tempo real, como pode travar a capacidade da empresa de usar os seus próprios créditos tributários. É como se a Receita fechasse a torneira da liquidez da sua operação todo mês. Então, para a gente fechar esta análise, eu deixo uma provocação que precisa estar na pauta da próxima reunião de conselho. Considerando que o sigilo bancário caiu por terra, que as multas podem chegar a 150% com risco criminal e que um deslize no SPED gera autuações automatizadas, a estrutura de compliance da instituição de vocês é realmente robusta o suficiente para enfrentar esta malha digital e blindar o patrimônio dos sócios? O papel de um grande líder financeiro hoje não é ganhar disputas no CARF. É usar a governança e a tecnologia para garantir que o processo fiscal sequer comece. Muito obrigado por acompanharem este guia executivo.